Bom dia a todos. Vamos hoje iniciar um módulo sobre o tema redes neuronais, ok? Portanto, o módulo de hoje será sobre redes neuronais. O Neural Networks. Neural Networks que têm aplicações vastíssimas na atualidade e têm uma evolução tremenda a nível de investigação e de campos de aplicação nas mais variadas áreas da tecnologia e da ciência. Portanto, redes neuronais, nós vamos primeiro dar algumas redes neuronais relativamente simples, em particular o chamado perceptron. Depois daremos as chamadas feed-forward neural networks, com várias camadas, está bem? E depois, a propósito disto, falaremos, e aliás é por isso que estou a falar neste tema, é porque as metodologias matemáticas que se aplicam nas redes neuronais são essencialmente de otimização numérica. Ok? Dos quais se destacam, portanto, o chamado método Gradient Descent, portanto, a descida de gradiente, o Stochastic Gradient Descent, ok? E o Backpropagation, portanto, retro Backpropagation, que é um método iterativo de calcular derivadas e, portanto, gradientes. Nós precisamos de calcular gradientes porque nas redes neuronais nós vamos precisar de otimizar, de fazer uma aprendizagem da rede calculando os parâmetros ótimos da rede para desempenhar a tarefa a que se destina. Está bem? Portanto, é este o nosso tópico e para já, portanto, passaria a uma exemplificação básica. Portanto, uma rede neuronal tenta imitar um neurónio natural, dos quais temos uma quantidade imensa no nosso cérebro, e não só. Temos uma quantidade imensa e uma rede imensa e complexa, de alta complexidade no nosso sistema neurológico e que nos permite ter as diversas capacidades humanas que temos, desde pensar, sentir e etc, etc. Portanto, redes neuronais tentam, de alguma forma, imitar essa capacidade de aprendizagem e de predição que os humanos têm e através de redes complexas que, portanto, são, no fundo, uma rede de processadores que tem uma certa arquitetura. A arquitetura da rede é, no fundo, um grafo, de acordo? Um grafo onde há nós de input, onde vamos meter as variáveis input, portanto, os valores das variáveis ou dos atributos dos objetos que estamos a observar. Depois haverá os chamados neurónios, que são, no fundo, entidades processadoras que fazem cálculos, de acordo? E depois depois de feitos vários cálculos, que podem ser de uma complexidade enorme, sairá um output, o resultado final será um output que deve ser comparado, no caso das redes feed-forward, que deve ser comparado com um objetivo, um target, um valor target, função dos inputs, de acordo?
e deve ser comparado com esse target e, digamos, a otimização, no fundo, é otimizar os parâmetros da rede de tal forma que o valor obtido se aproxime o mais possível desse target, do valor target. De acordo? Portanto, eu para começar com uma rede muito simples, eu iria fazer aqui a importação de um modelo GeoGebra. Vamos lá ver se eu consigo. Já o devia ter aberto. Portanto, se me permitem, vou minimizar isto e vou abrir aqui o modelo GeoGebra que é suficientemente esclarecedor do que acontece numa rede. Portanto, já está aberto. Agora posso ligar a câmera novamente para verem a minha cara. E então uma rede neuronal, aqui exemplificada com este exemplo do GeoGebra. Portanto, esta rede neuronal tem as características típicas de uma rede neuronal apenas com uma unidade processadora. Está bem? Portanto, como vocês veem aqui, vêm nós de entrada. Estes nós de entrada, ok? Não sei se estão a ver. Portanto, nós da entrada que estou a acioná-los, portanto, estou a pintá-los. Os inputs, portanto, um primeiro input, o segundo input, eles têm valores que correspondem a valores que depois eu posso variar com estes cursores, de acordo? Depois há aqui um input fixo igual a menos 1 ou mais 1, conforme a convenção. E depois, estas entradas estão ligadas, portanto, por arestas, portanto, é a arquitetura de um grafo, estão ligadas a uma unidade processadora que consiste de duas partes. Uma parte que soma estes inputs, ou melhor, soma o produto dos inputs ponderado pelos chamados pesos que estão nas arestas, o W0, o W1 e o W2, de acordo? Este W0 é habitual chamar-lhe o bias desta rede, deste neurónio. Está bem? Isto são os pesos, portanto, sem ser o bias. Este aqui é o bias. Estes pesos, portanto, são multiplicados pelos inputs, componente a componente, uma espécie de produto escalar, dos pesos pelas componentes. Depois, isso aqui é somado. Portanto, somamos o mais 1 vezes menos 1 terço, somamos com menos 1 terço vezes 0,2 e depois somamos com menos 1 terço vezes menos 1,2. E, portanto, esta soma entra aqui. Bom, esta soma é igual a menos 4,44, está, portanto, feito com estes pesos, para estes pesos fixos. A ativação, a chamada ativação, que é o que sai daqui da primeira unidade, da primeira metade da unidade de processamento, será uma ativação, e essa ativação entra aqui numa segunda unidade não linear de processamento, onde está aqui uma certa função, neste caso é a função sinal, que, portanto, atribui o valor 1 se o A for positivo e o valor menos 1 se o A for negativo. Está bem? Portanto, se o A for positivo, a saída, o output, será igual a 1, e se a ativação for negativa, o Y será igual a menos 1. Portanto, se eu acionar aqui os cursores, o que vocês veem, portanto, veem o input, o x2, a variar, a ativação também varia, como é óbvio, e portanto, o output será menos 1 enquanto a ativação estiver à esquerda de 0, e quando o output ultrapassa o 0, quando a ativação ultrapassa o 0, o output será igual a 1. Bom, se eu vario o x1, tenho uma situação muito semelhante. Ok? Eu não considerei a variação do bias. O bias está aqui, portanto, como um parâmetro, portanto, são chamados pesos da rede, e como podem ver também os parâmetros posso variá-los, de acordo? Portanto, no fundo, o que vocês veem aqui é que este output é uma função
com uma certa complexidade, função dos inputs e dos pesos da rede. Está bem? Portanto, a topologia do neurónio é uma coisa semelhante a esta e, portanto, esta animação que eu disponibilizarei na página funciona, portanto, como uma motivação para o que vem a seguir. Está bem? Portanto, vou abrir novamente o quadro e posso até importar a imagem de que, portanto, tudo o que acabei de mostrar. Portanto, isto está endereçado para o ficheiro de imagens. A imagem que eu acabei de mostrar, onde é que ela está? Ela não está endereçada, portanto está para aqui. Portanto, imagens para as aulas, está aqui. Portanto, tem várias imagens e a que me interessa é uma que está aqui, que eu não encontro. Fantástico. Está aqui. Portanto, importo esta imagem e, como vocês veem, portanto, o percetrão, isto é uma imagem do chamado percetrão. Ok? Vamos pôr isto. Percetrão. E, portanto, aqui está com uma outra função de ativação. Portanto, esta função chama-se às vezes phi. E, portanto, como vocês veem, como disse há pouco, o output y, vamos pôr aqui. Ok, agora posso pôr aqui alguma coisa. Uma caneta preta, pronto, que é mais... Ok, portanto o output, o y, vai ser uma função, portanto este φ, aplicado à ativação, mas essa ativação, portanto vai ser um φ aplicado à ativação, mas essa ativação é aplicada à soma, portanto, de este ômega 0 muitas vezes chama-se B, portanto para bias, ok? E a entrada convencionalmente portanto, convenciona-se ser igual a menos 1 para dar um tall bias. Portanto, este φ será um W1 vezes X1 mais W2 vezes X2 menos o menos 1 vezes B, portanto, menos o B. Ok? Portanto, no fundo, esta função vai ser uma função, vamos pôr com este aspecto, vai ser uma função de x, portanto, dos inputs e dos ômegas, portanto, dos w's, dos pesos, ok? Dos pesos, e se quiserem aqui também podem pôr do bias. Portanto, trata-se de uma coisa complexa deste tipo. Bom, e para que é que isto serve? Bom, uma das... Portanto, vamos lá ver se... Portanto, tem uma primeira motivação de que é uma rede. Portanto, a rede, no fundo, é uma arquitetura, um grafo, em que os nós são os neurónios. Portanto, unidades processadoras que têm mais ou menos este aspecto. Portanto, deixa-me pôr aqui. Portanto, é um grafo em que há nós de entrada, vários nós de entrada, ok? Um primeiro nó a que convencionalmente atribuímos o valor x0 igual a menos 1, ok? Para ter em linha de conta o tal bias. Depois, entradas, digamos, verdadeiras, se não está verdadeiramente, entradas x1, x2 e por aí adiante até x n-1, ou até xn, pronto, tem n entradas para n atributos que vos interesse, portanto, para a utilização que nos interessa.
Depois, esses inputs estarão ligados, então, numa primeira fase, numa primeira camada, a unidades processadoras que têm este aspecto. Portanto, os inputs estarão ligados, portanto, cada um dos inputs estará ligado a cada uma das unidades processadoras, ok? Depois aqui vão ser somados, ponderados pelos respectivos pesos, portanto, o W0, a que chamamos bias, depois W1, depois W2 e depois W3. As notações vão mudar daqui a pouco porque vamos ter de considerar vários neurónios, digamos aqui numa primeira camada, ok? E depois a coisa pode repetir-se, tornando-se cada vez mais complexa. Portanto, poderá haver uma segunda camada de neurónios. Os neurónios serão sempre representados então por um sigma φ. Ok? Portanto, aqui significa somatório daquilo que lá entra, por exemplo, assim. Aqui terá determinados pesos, ômegas, ômega, ômega. Eu terei de atribuir certos índices quando for tratar disto formalmente. Terei de pôr certos índices para ser, portanto, mais explícito nos cálculos que fizer. Sigma φ. Bom, e assim sucessivamente. Isto poderá incluir outras camadas, até que haverá uma camada final que pode, portanto, tem o mesmo aspecto e depois debita-me os diversos outputs y1, y2 e, digamos, ym. Portanto, isto é que é a arquitetura de uma rede feed-forward multicamadas, ok? Multicamadas. E, portanto, como vocês veem, isto no fundo, depois de feitas as composições que estão aqui, no fundo, o que nós vamos obter é uma função muito complexa e fortemente não linear, uma função que será a função dos inputs, ok? Dos pesos e dos bias, ok? Portanto, será uma função dos inputs, portanto, isto será o output, a função, digamos, o modelo, a arquitetura, a arquitetura da rede. Os X são os inputs, com aquela convenção de que há um sempre que se fixa, para cada neurónio haverá sempre um input igual a menos 1, para ter em linha de conta o respectivo bias. Está bem? E portanto, isto são os pesos e estes são os bias. Portanto, de certa forma, o que temos aqui é um problema de regressão, muito complexo, em que, através de uma função modelo e de uma arquitetura de redes e determinados cálculos, dispostos segundo aquelas camadas, não é? E segundo aquela arquitetura, ou topologia do grafo, me permite resolver problemas de grande complexidade, do tipo de classificação de determinados objetos, do tipo de clusterização de certos objetos. Bom, e problemas bem mais complexos que depois surgem com redes mais específicas, como por exemplo as redes recorrentes, as redes generativas e outra família de redes que estão a acontecer cada vez mais especializadas e cada vez mais, portanto, específicas para determinadas aplicações, como por exemplo processamento de imagem, processamento de sinal, análise de séries temporais, predição, portanto, previsão de, por exemplo, em matemática financeira, e muitas outras aplicações, mesmo de caráter científico, como por exemplo em estatística computacional, também surgem, em aprendizagem estatística e coisas do tipo. Está bem? Portanto,
vamos lá ver. Vou inserir uma outra imagem. Vou inserir uma outra imagem para, portanto, a rede neuronal, uma rede neuronal. Portanto, como veem aqui, portanto, uma rede neuronal. Não estou muito. Devia ter inserido a imagem aqui, numa outra página. Portanto, uma rede neuronal, como disse há pouco, tem este aspecto, portanto é o aspecto que vimos há pouco, na figura que mostrei, de acordo? Uma rede neuronal apenas com um neurónio, lá está a entrada -1, o bias, de acordo? Depois os diversos presos, aqui para 3 inputs, aqui para n inputs, vai lá, porque aqui tem 1, 2 até n. Os inputs são somados, é uma soma ponderada pelos respectivos pesos, depois subtrai o bias, depois o resultado é sujeito a uma função φ, uma função de ativação, chamamos assim, que podem ser de vários tipos, ok? E finalmente o output, portanto, será a função aplicada à soma ponderada das entradas vezes os pesos. Portanto, aqui o ômega já inclui o W0, ok? Portanto, de W0 a WE, e o X também inclui este vetor em que a primeira coordenada, a coordenada número 0, convencionalmente é igual sempre a -1. Vamos lá ver, temos os inputs, os XIs, digamos, os XIs. Os XIs podem ser de vários tipos. Podem ser valores binários, por exemplo. Podem ser valores binários do tipo 0, 1. Ou podem ser do tipo -1 mais 1. Ou valores inteiros, digamos 0, 1, 2, 3, etc., até um certo M. Podem ser números reais, ok? Portanto, podem ser números reais. Pronto, conforme a aplicação, os inputs, estas variáveis input, poderão ser de vários tipos e para cada rede nós teremos, então, estaremos a tratar com variáveis de um tipo fixo, claro, ou portanto, variáveis que são binárias, ou variáveis com sinal, binárias com sinal, ou valores inteiros, bom, e poderia ser valores racionais, pronto, e valores reais serão, digamos, as mais frequentes, de acordo? Depois as funções de ativação, os FIIs. Há várias escolhas possíveis que vão aparecer ao longo da exposição. Portanto, serão serão funções do tipo que referi há pouco, portanto, a função sinal, não é? Que me dá, portanto, para determinado, portanto, aqui tem o A e aqui tem o φ de A. Se o A for positivo, aqui vale 1. Se o A for negativo, aqui vale -1. Se o A for 0, não atribuímos sinal. Ok? Poderá ser uma função step. Uma função step deste género. Portanto, 0 até ali e depois 1 a partir dali. Uma função de Heaviside, não é? Ou step Heaviside. Ou função de step. Ou poderão ser funções do tipo mais suave, portanto, por exemplo, uma função arctangente, uma função tangente hiperbólica, peço desculpa, uma função de tipo tangente hiperbólica, ou uma função logística, portanto, do tipo qualquer coisa deste género. Bom, e muitas outras funções que poderão ser usadas e são usadas conforme o contexto em que isto está a ser aplicado. Está bem? Pronto. Então, vamos ver um típico problema de classificação em que nós temos
Vamos lá ver. Portanto, as redes, nós já temos. Deixa-me. Portanto, deixem-me pensar o que é que vou dizer a seguir. Portanto, nós já temos uma ideia do que é uma rede, portanto, revendo o que se viu até agora. Portanto, uma rede neuronal, primeiro ponto, é uma criação humana que já data dos anos de meados do século passado. Há muitos nomes ligados à neurobiologia, portanto, também há psicologia cognitiva, eh, nomes ligados às ciências da computação, como é óbvio, foram talvez os primeiros a interessarem-se pelo tema, portanto, e o tema era, e o desafio era, criar uma máquina que aprendesse a realizar certas tarefas que eram específicas da atividade humana. Portanto, uma máquina que, de alguma forma, soubesse pensar e soubesse, sobretudo, executar tarefas de cálculo complexo que a mente humana, em geral, não consegue. Portanto, é claro que, idealmente, essa máquina de pensante não deveria ter certos atributos humanos. Agora, falando um pouco de filosofia, não deveria -se sequer pensar, ou não deveria ter a liberdade de pensar o que quisesse, ou não deveria ter a liberdade de sentir ou decidir por ela própria, e, portanto, pode ter a capacidade de decidir um certo número de coisas, pode ter uma certa capacidade de decisão e de autoadaptação, vá lá, mas todas essas capacidades devem ser controladas pelo homem, e elas são controladas pelo homem porque, no fundo, as redes são construídas através de programas muito elaborados, de programas que as fazem executar aquilo que nós queremos e para o fim e para desempenhar um fim que nós pretendemos, ou no âmbito de uma aplicação tecnológica, no âmbito de uma atividade bancária, financeira, de seguros, no âmbito no âmbito científico, por exemplo, como referi há pouco em estatística computacional. Bom, e no reconhecimento de caligrafias, no reconhecimento de imagens, no reconhecimento e no tratamento de sinal, processamento de sinal, na previsão de séries temporais, que é uma coisa importantíssima. Toda a gente quer, de alguma forma, prever e adivinhar o futuro. Nesta situação que estamos a atravessar, prever de alguma forma qual será a evolução da pandemia nos próximos dias ou nas próximas semanas. Portanto, em tudo isto está a ser usado processos de cálculo complexo e estão a ser usadas redes neuronais, que agora estão batizadas com o nome de Deep redes neuronais, portanto, Deep Neural Networks, e Deep significa muito simplesmente que essas redes são profundas, portanto, literalmente, e são profundas porque têm multicamadas, têm muitas camadas de neurónios e têm muitas camadas mesmo, podem ter muitos neurónios e muitas camadas de neurónios e, portanto, tornam os cálculos cada vez mais potentes e cada vez mais possíveis de aplicações cada vez mais sofisticadas. Está bem? E como disse há pouco, eu talvez abrisse nesta primeira aula um parênteses para falar, portanto, estava a resumir, deixa-me continuar a resumir, portanto, uma rede neuronal, a ideia com que ficamos é que é um grafo, muito simplesmente. Nos nós desse grafo há nós de entrada, de inputs, de certas variáveis, dos valores, dos atributos dos objetos que estamos a observar, de acordo? Variáveis essas que podem ser de vários tipos, binárias, inteiras, reais. Depois, cada neurónio, no fundo, é uma unidade processadora que tem uma parte em que faz uma soma ponderada, uma soma dos seus inputs, ponderados por pesos que estão nas arestas que unem neurónio a neurónio, de acordo?
e depois há em cada unidade processadora, em cada neurónio, há uma função de ativação que será escolhida conforme o fim que se tem em vista. Em última instância, o resultado deste cálculo todo, para um certo input e para certos valores dos pesos e dos bias, o resultado final será um output que será comparado com um certo output, um certo target, um certo valor target, um certo valor objetivo, e o desvio será uma medida, digamos, uma medida da qualidade da rede que estamos a usar para atingir um certo valor objetivo. De acordo? E, muito sumariamente, o que nós vamos depois é tentar parametrizar a rede, portanto, calcular os seus pesos, os ômegas e os b's, não é? Os pesos e os bias, calculá-los, otimizando-os, de tal forma a otimizar ou a minimizar, neste caso, uma função de desempenho ou uma função de custo que de alguma forma meça o erro que há entre o output, o y, o output da rede e o target esperado para um certo input. De acordo? Portanto, é isso que nós vamos fazer e nisto não se distingue muito de um problema de regressão extremamente complexo, porque a arquitetura da rede permite ela própria um campo de aplicação enorme, para além da regressão usual, quer linear, quer não linear, que estamos habituados e que aprendemos nos cursos de estatística. Ok? Mas, como disse há pouco, nós, no fundo, o que estamos a trabalhar é com uma função que é de facto muito complicada, uma função dos seus inputs e também uma função dos ômegas e dos b's. Ok? Temos uma função deste género. Ok? E depois, para um certo valor do input, para certos valores do input, um certo valor do input, nós vamos ter uma correspondente resposta função do ômega e do b. E quando comparamos essa resposta com um certo target também depende do x, portanto este y também depende do x, de acordo? E medimos uma espécie de distância, por exemplo, uma distância quadrática, ou qualquer tipo de distância, isto pode ser a distância, entre aspas, entre o output e o target. Ok? Temos assim uma função custo, ou uma função de eficácia, uma função de desempenho, como queiram chamar, que vai ser uma função de ômega e de b. Ok? Temos assim uma função. Em geral, portanto, aqui somamos para todos os inputs x pertencentes a um certo conjunto de dados. Ok? E nesse caso, digamos, os z de x serão uma espécie de label, uma espécie de etiqueta atribuída a cada um dos dados, portanto, do indivíduo que estamos a descrever, está bem? E o que nós queremos, então, é otimizar esta função. Portanto, o que nós queremos é calcular os pesos, chamamos assim W chapéu, e os bias. Queremos calcular isto de tal forma que eles sejam o argumento mínimo do custo como função dos pesos e dos bias quando fazemos variar, portanto, o argumento em WB. O argumento mínimo. Portanto, serão os valores que minimizam esta função de WB. Ora, portanto, neste momento queremos saber como calcular mínimos de funções. É claro que se esta função for diferenciável, o problema aqui é que esta função é de uma complexidade enorme em geral, uma função fortemente não linear, e o cálculo de mínimos de funções fortemente não lineares é um cálculo muito dispendioso do ponto de vista computacional. É um cálculo que se baseia, portanto, no cálculo do gradiente, como sabem. Portanto, nós, em princípio, para calcular os mínimos e máximos de uma certa função, a primeira tarefa que temos de fazer é calcular o gradiente.
e depois calcular as soluções ou as raízes desse gradiente, portanto os pontos onde o gradiente se anula, mas a resolução deste sistema de equações, portanto o sistema de equações que envolve as várias derivadas parciais relativamente aos vários pesos, relativamente aos bias, este pode ser um sistema enorme de equações que nós, pura e simplesmente, não conseguimos ter um processo eficaz e rápido de o calcular. E para isso inventou-se, portanto, o chamado método gradient descent, e que podemos desde já falar neste método. Portanto, o gradient descent. Vamos então falar um pouco deste método e temos assim os preliminares necessários para evoluir nas sessões seguintes. Portanto, o gradient descent. Eu vou, portanto, para motivar esta ideia e para recordá-la, certamente que ela já é conhecida, vamos mudar para variáveis x e y, porque eu vou tratar disto do ponto de vista visual e gráfico. Portanto, vamos supor que temos uma função que é o gráfico. Portanto, em R3, a função é o gráfico de uma função de duas variáveis, x e y. Ok? Portanto, este x e y não tem nada a ver. Portanto, este x e y, em princípio, poderá ser um peso, portanto, um ômega e um bias. De acordo? Mas estou aqui, vou interromper um bocadinho para abrir ali a porta ao meu gato. Está a protestar. Pronto, agora de regresso. Então temos uma função de duas variáveis e, como sabem, portanto, para cada valor fixo de z, digamos, um valor fixo aqui de z, temos, se eu cortar esta superfície por um plano paralelo ao plano de xy e a uma altura a, e depois projetar esta curva aqui neste plano, ok? Tem o que eu vou chamar uma curva de nível sigma a, e portanto que é constituída por todos os pontos do plano, tais que a respectiva altura, portanto o z, não é? O f de x, y, é constante e igual a a. Bom, se fizer isso para várias curvas de nível, eu terei, agora estou a descer o a, estou a descer a altura, e terei qualquer coisa deste género, e finalmente quando atinjo este mínimo, terei um pontinho, não é? Pronto. Então, vamos mudar de página. Portanto, temos uma figura semelhante, agora projetada já no plano XY. Portanto, teremos uma figura deste género, com as diversas curvas de nível. Pronto. Aqui o A está a decrescer neste sentido, não é? O A está a decrescer neste sentido. Está a decrescer neste sentido, até que eventualmente atinge o mínimo. E é claro que isto pode ser muito mais complexo, porque pode haver superfícies com mais do que um mínimo local, de acordo? Por exemplo, qualquer coisa deste género. Pronto, uma coisa deste género. Bom, em que as projeções, agora uma questão de imaginação, portanto já seriam qualquer coisa em que apareceria vários, portanto, correspondente a vários níveis, não é? Corresponde a vários níveis, portanto poderia ser uma situação mais complexa. Mas eu vou-me, portanto, todo o cálculo diferencial de cálculo de mínimos é um cálculo local, portanto o que eu consigo é determinar mínimos locais ou máximos locais, portanto o meu objetivo é ser calcular mínimos, e portanto restringo-me sempre a uma vizinhança de um mínimo local. O problema do cálculo de um mínimo global é um problema mais complexo que temos de alguma forma enfrentar. Portanto, a primeira propriedade do gradiente é a seguinte: é que o gradiente, portanto, se eu fixo aqui uma curva de nível, portanto, se sigma A for uma curva de nível, ok? Uma curva ou uma hipersuperfície de nível. Portanto, isto não é uma curva, porque eu estou a restringir as representações de funções em R3.
E se considero um ponto xy, um ponto x, vamos dizer assim, tenho um ponto x pertencente à curva de nível, por exemplo, tenho aqui um ponto x maiúsculo, com duas coordenadas, x e y, pronto. Tenho aqui e calculo, portanto, tenho um ponto x e vou calcular o gradiente de f nesse ponto x. Ok? E então o resultado é que este gradiente de f é perpendicular a esta curva que está aqui. Portanto, para ver isso, nós podemos considerar uma curva que esteja contida na curva de nível, ok? Portanto, uma curva, digamos, alfa, definida num certo intervalo que contenha o zero, portanto, de menos epsilon a epsilon, ok? E, portanto, uma curva que passa no ponto x no instante zero, vamos chamar uma curva alfa, que esteja definida no intervalo menos epsilon a epsilon, uma pequena curva, que tenha, portanto, estas três propriedades. Portanto, ela, no ponto, para o tempo igual a zero, ela passa em x, depois passa lá com uma certa velocidade, alfa' de zero, ok? Não temos que chamar nome especial. E mais, o fundamental é que alfa de x, portanto, que alfa de t, peço desculpa, portanto, o alfa de t está constantemente contido no tal sigma A. Ok? Portanto, esta última propriedade diz-me então que a altura dos pontos da curva é constante e igual a A. Ok? E se eu calcular agora a derivada desta função em ordem a t, portanto, se dissermos que isto é φ de t, e eu se calculo a derivada no ponto zero, ok? Essa derivada vai ser igual ao gradiente de f calculada no ponto alfa de zero, que não se esqueçam, era o ponto x, produto escalar com a derivada de alfa em ordem a t, para t igual a zero, que era o alfa' de zero. Não é? Nós chamamos de nome especial. E daí, portanto, φ' igual a zero, portanto, derivei o primeiro membro e a derivada em ordem a t do A dá zero. Não é? Isto não depende do t, portanto dá zero. Bom, o resultado, o que eu provei é que o gradiente de f no ponto x é perpendicular à superfície de nível A no ponto x. Vamos pôr aqui perpendicular no ponto x, ok? No ponto x. Portanto, indo aqui para a figura, o que eu tenho é que se eu calcular o gradiente, deixa-me mudar de cor, se eu calcular o gradiente aqui, o gradiente de f em x, bom, e se tiver aqui a curva, desculpem, a velocidade da curva, o alfa' de zero, então este ângulo aqui é de 90 graus. Ok? Muito bem. Então este é o primeiro resultado, cuja prova foi imediata. O segundo resultado é agora... O segundo resultado, vou escrever agora a branco, é que o gradiente aponta sempre na direção de máximo crescimento da curva. Portanto, para isso, eu vou fazer o seguinte. Portanto, vou considerar o gradiente num ponto x. Ok? Portanto, mais uma vez, para duas dimensões. Portanto, tenho x e y. E, portanto, fixo um ponto x. Ok? E portanto, vou considerar uma direção arbitrária, digamos, dada por um certo vetor u, cuja norma é 1. Isto facilita-me depois o cálculo, está bem? Cuja norma é 1. E eu vou calcular a variação desta função ao longo desta reta, para pequenos valores de t. Portanto, digamos que tem aqui t, e portanto este ponto aqui será o ponto x mais tu, escrito em forma vetorial, está bem? Será o ponto x mais tu,
E eu agora vou calcular o valor da função, f ao longo desta reta. Pelo menos para t pequeno. Digamos para um t menor do que um certo epsilon. De acordo? E agora vou calcular, portanto, isto será uma certa função de t, ok? Portanto, igual a f de x, o x está fixo e o u também para já está fixo. Mais tu, e vou calcular a respectiva derivada, mais uma vez no ponto zero. Está bem? Ora, a derivada, como sempre, será o gradiente de f calculado para t igual a zero, portanto, no ponto x, produto interno, com a derivada disto, que dá u. Não é? Produto interno com u. Derivada em ordem a t, que dá u. Bom, e portanto, esta derivada... Bom, isto posso escrever ainda na forma... Como sabem, um produto escalar é igual à norma de f de x, à norma do gradiente de f de x, vezes a norma de u, vezes o cosseno do ângulo entre o gradiente de f de x e u. Muito bem. Ora, este u, como há pouco, sabemos que tem norma 1 porque isso foi um ponto de partida que nos facilitava o cálculo. E este cosseno, qual é o valor máximo deste cosseno? O valor máximo deste cosseno é quando o cosseno vale 1, não é? Portanto, bom, e o cosseno vale 1 quando este ângulo aqui for 0. Portanto, isto significa que este ângulo aqui é de 0 graus, o que significa, portanto, que o que é que nós calculamos? É que, portanto, a direção de crescimento mais rápido de f dá-se portanto, na direção do gradiente de f em x, isto é, quando u é igual exatamente ao gradiente de f em x, já agora este gradiente tenho de normalizá-lo, portanto, quando u é colinear com o gradiente e tendo norma 1, tem de ficar assim, não é? Portanto, a direção de crescimento mais rápido devia ser em x, a direção de crescimento mais rápido em x dá-se na direção do gradiente de f de x, isto é, portanto, quando o u, que era aquilo que eu variava, não é? Quando o vetor u tem a direção do gradiente. Portanto, quando o vetor u é igual ao gradiente. E, portanto, qual é o valor desse máximo? Desculpem lá. Portanto, o valor desse máximo, tenho que ter cuidado quando mudo de página, e o valor desse máximo está dado pelo valor da derivada direcional. Portanto, quando o φ de zero, portanto, substituo aqui, não é? O φ de zero, portanto, é isto, e portanto, o valor desse crescimento máximo é dado pela norma do gradiente de x. Portanto, digamos que no ponto x, na direção u igual a gradiente de f de x sobre a norma do gradiente, é nesta direção em que a função cresce mais rapidamente, e, portanto, já agora, é na direção oposta, portanto, menos u, na direção simétrica, que ela cresce, ou melhor, que ela decresce mais rapidamente. Ok? Que ela decresce mais rapidamente. Bom, e daí estas ideias fazem-nos então sugerir o método chamado gradient descent,
que, portanto, nos dá um processo iterativo de atingir o mínimo. Portanto, quando eu quero calcular o mínimo, eu vou partir de um ponto x0, um ponto inicial, ok? E então, supondo que a função está definida para ponto x0, como é óbvio, eu sei que a velocidade de decréscimo, eu vou procurar o mínimo, não é? O mínimo local. Portanto, o que eu tenho de fazer é deslocar-me na direção deste gradiente, delta f de x0, e desloco-me uma certa quantidade pequenininha, digamos um certo delta, e venho para aqui para um ponto a que chamo x1. Ok? Portanto, vamos fixar aqui. Portanto, comecei com x0 e fui para um ponto x1, que é dado por x0, mais um certo step, um certo passo, ok? Aplicado ao gradiente de f de x0. Ok? Muito bem. Depois faço exatamente o mesmo. Portanto, agora calculo, se quiserem mudar de cor, agora calculo o gradiente de f. Calculo o gradiente de f, mas agora no ponto x1. Ok? E agora desloco-me. Vamos considerar o mesmo passo. Desloco-me mais uma vez delta unidades de comprimento na direção do gradiente. Portanto, na direção do. Desculpem, aqui seria menos. Portanto, que eu estou a procurar o mínimo. Portanto, eu desloco-me na direção do maior decréscimo, de crescimento mais rápido da função f no ponto x0. E aqui também tem que ser menos, porque eu estou a deslocar no sentido de crescimento mais rápido. Bom, e atinjo assim um ponto x2. Portanto, o ponto x2 será x1 mais o passo multiplica pelo gradiente de f no ponto x1. Bom, e assim sucessivamente. Agora calculo aqui o gradiente. Portanto, vou para menos gradiente de f calculado no ponto x2. Desloco num certo passo e calculo o ponto x3. Bom, e assim sucessivamente. De acordo? Até que eventualmente atinjo o mínimo. Portanto, eventualmente atingirei o mínimo da função desta forma iterativa. Portanto, desta forma iterativa, portanto, que me diz que no passo xk mais 1, o ponto que eu calculo será do tipo o ponto anterior mais um certo passo vezes o gradiente. Aqui é menos, peço desculpa. Não se esqueçam que estamos na direção do menos, ok? Menos gradiente de f calculado no ponto anterior. Portanto, atenção, aqui, atenção, menos, porque estou a calcular mínimo, não é? Estou a calcular mínimo. E, portanto, devo deslocar-me na direção do decréscimo mais rápido.